Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como utilizar o nosso software NSE IPNet para controle dos nossos dispositivos IPNet 11, IPNet 22 e IPNet 44. Lembre sempre que esse software utiliza os módulos no modo servidor, ok? Então, ao configurar os dispositivos é importante que eles estejam no modo servidor. Vou acessar aqui o nosso configurador. Então, aqui na nossa rede, nós temos aqui três dispositivos, um IPNet 11, número de série 4002, um IPNet 44, número de série 4000, e outro IPNet 44, número de série 3002, ok? Aqui, para esse vídeo, eu vou utilizar o dispositivo IPNet 44, número de série ou ID, né? Lá nós vamos utilizar o número ID de número 4000, ok? Então ele tem o IP final 159 e ele está na porta 5005, ok? Eu vou configurar esse dispositivo aqui lá no nosso software de comando, ok? Vou retornar ao software de comando, venho aqui em configurar dispositivos. O meu banco de dados aqui está vazio. Vou clicar em cadastrar novo dispositivo IPNet. Aqui apelido é uma palavra livre em que você pode usar para identificar onde está o módulo ou qual é a função dele, né? Qual é a função do dispositivo IPNet. Vou imaginar que eu vou fazer algum controle aqui na minha casa, por exemplo. Vou chamar esse dispositivo de minha casa, ok? Aqui o campo IP ou domínio, no caso o dispositivo está na minha rede local com um final de IP 159, porém aqui poderia ser um domínio, por exemplo, aqui nós utilizamos o DIN DNS e nosso domínio é o nsenet.ddns.net, ok? Aqui eu posso colocar um domínio. Nesse caso desse vídeo eu vou colocar o nosso IP de rede local 92.68.0.159 na porta 5005, como nós vimos lá no software configurador, o modelo IPNet 44, o ID, né, que a gente também chama de número de série desse dispositivo, é o 4000, e posição. Posição é a posição na tela em que ele vai ficar, né? A primeira posição fica aqui no canto esquerdo superior, ok? Então aqui a posição 1, posição 2, 3, 4 e 5, aí a posição 6 começa aqui embaixo, ok? Então eu vou selecionar aqui na posição 1, tenho a opção aqui de conectar automaticamente ao iniciar, ou seja, se eu selecionar essa opção, toda vez que o software abrir, os dispositivos vão se conectar ao software automaticamente, sem a necessidade de nenhuma intervenção do usuário, ok? Então, se eu clicar aqui, vai haver uma conexão automática. Nesse caso, eu não vou selecionar. Vou dar os nomes às entradas. Então, vamos supor que lá na entrada 1 do meu dispositivo, eu tenha um sensor de presença. Vamos supor que na entrada 2 eu tenha um contato de um fim de curso. Por exemplo, de um portão, ou de uma janela, ou de qualquer dispositivo. Na entrada 3 eu vou imaginar que eu tenho um interruptor, em que o usuário pode apertar esse interruptor e enviar alguma informação ao software. Na entrada 4 eu vou imaginar aí que eu tenho um dispositivo, vamos imaginar aí uma fotocélula. Eu quero informar ao software toda vez que ficou de noite, por exemplo. Eu quero receber essa informação no software, né, indicando que anoiteceu, por exemplo. Aqui eu tenho a opção de, para cada uma das entradas, lembrando que como eu selecionei o dispositivo IPNet 44, eu tenho a opção até 20 entradas. Porém, para utilizar mais do que 4 entradas, eu tenho que utilizar os módulos de expansão, ok? Eu tenho que usar os módulos de expansão para que eu consiga utilizar as demais. Posso até configurar aqui se eu quiser, porém não vai ter efeito se não houver um módulo de expansão de entradas conectado, ok?
Aqui, para cada uma das entradas, eu tenho a opção de selecionar normalmente fechado, okay? Quando eu quero inverter a lógica de funcionamento da entrada. Quando não está selecionado, os eventos de alarme, os eventos de sinalização acontecerão toda vez que a entrada for ativada, ok? Toda vez que a entrada for acionada. Se eu selecionar NF, os eventos de sinalização, como som, pop-up, eles acontecerão toda vez que a entrada for desativada, ok? Então, os eventos acontecerão em uma lógica contrária, né? Imagina que eu tenho um sensor de presença em que o contato é sempre normalmente fechado e eu só quero sinalizar quando esse contato abrir, né? Então, eu tenho a opção aqui do NF. Tenho a opção também de som. Posso selecionar todos se eu quiser. Vou colocar aqui a opção de som na entrada 2. Vou colocar aqui uma opção de pop-up na entrada 3. O som, ele vai, toda vez que a entrada for ativada, ele vai ficar emitindo um som no computador. É o próprio bip do computador que vai ficar apitando. Pop-up é uma janela, né? É uma janelinha que vai aparecer no centro da tela toda vez que houver uma ativação de alarme, né? Uma sinalização de entrada. Então ele vai aparecer uma janela no centro da tela indicando qual entrada foi ativada, ok? E a fotocélula aqui eu vou deixar sem nenhuma programação especial. O mesmo raciocínio aqui para as entradas vale também para as saídas. As saídas são os relés, são os dispositivos que eu quero comandar. Okay? Vamos imaginar aqui que na saída 01 eu tenho o meu portão. E aí eu tenho a opção de que essa saída seja uma saída com retenção. Ou seja, quando eu clicar no botão ela aciona. Quando eu clicar novamente no botão ela desaciona. Ok? Isso é chamado saída com retenção. Ou também posso fazer com que essa saída seja do tipo pulso. Ou seja, quando eu clicar no botão, a saída vai ser ativada, contar um tempo, o próprio dispositivo vai contar um tempo e ao final desse tempo a saída vai ser desativada automaticamente, sem a necessidade do segundo clique, ok? Então eu vou selecionar aqui portão como tipo pulso. Quando usar uma ou quando usar outra? Depende da aplicação, depende do dispositivo que vai ser comandado, né? Alguns dispositivos necessitam de retenção, outros necessitam de pulso. Aqui o tempo máximo para pulso é de 9,9 segundos, ok? Na saída 02 eu vou imaginar que o meu relé vai comandar a iluminação da garagem. Vou chamar aqui de iluminação da garagem. Vamos chamar aqui a saída 03 de iluminação dos fundos, por exemplo, né, do quintal. Vamos imaginar que na saída 04 eu tenho uma sirene, que eu quero disparar essa sirene por 2 segundos, toda vez que for clicado no botão, ok? Mesma coisa aqui, eu tenho saída 5 até 20 disponíveis para configuração. Porém, das 5 em diante, só irá ter efeito quando eu tiver dispositivos de expansão de saídas conectadas ao dispositivo principal, ok? Então, dos 5 até o 20, há necessidade de expansão. Nesse caso, eu não vou configurar a expansão, vou configurar somente as entradas e saídas do dispositivo principal. Feito isso, né, estando com a configuração pronta, eu vou clicar em salvar. Então, informações salvas com sucesso, ok? A partir de que foi salvo, o dispositivo agora consta aqui na minha lista de cadastrados, ok? A qualquer momento eu posso vir aqui e editar esse dispositivo, mudar informações, fazer qualquer alteração que eu ache necessária, ok? Então, configurei o meu dispositivo, eu vou fechar essa tela de cadastro. Uma vez fechada a tela de cadastro, o dispositivo já foi carregado aqui na posição número 1. Então, posição número 1, 2, 3, 4 e 5. O dispositivo já foi carregado aqui na posição número 1 com todos os nomes
que eu inseri lá no meu configurador, ou seja, na minha tela de cadastro, né? na tela de configuração, vamos chamar assim. Nesse momento, nós temos aqui um sensor de presença, um sensor fim de curso, um interruptor e uma fotocélula. As 4 entradas aparecem primeiro e os 4 relés aparecem por último. Sempre nós iremos ter entradas primeiro e relés por último. Eu tenho aqui a opção, caso eu utilize expansão, de configurar, de utilizar esse dispositivo com expansão. Então, se eu selecionar aqui com expansão, aparecerão mais IOs, né, mais botões de comando. Lembrando que sempre no começo ficarão as entradas e no final ficarão os relés. Se eu tivesse lá 20 relés, né, 4 do módulo principal e mais 16 de expansão, isso aqui estaria preenchido com relés até o final, ok? Se eu tivesse 16 entradas de expansão mais as 4 do principal, eu teria 20 entradas até aqui e os 4 relés aqui no final, ok? Então eu tenho essa possibilidade. Lembrando sempre que se eu selecionar com expansão, todos os dispositivos ficarão com expansão, ok? Sempre vai ocorrer dessa forma. Vou voltar aqui para configurar sem expansão, que é o caso do meu teste agora, e eu tenho aqui o dispositivo Minha Casa. No momento ele está desconectado. Eu vou clicar aqui no botão para conectar ao dispositivo. Ok, ele está conectado. Essas barras piscando na lateral indicam que está havendo troca de dados entre o software e o dispositivo. Ou seja, além da conexão socket estar estabelecida, está havendo uma troca efetiva de dados, ou seja, a comunicação está perfeita entre o software e o dispositivo. Tenho aqui o sensor de presença. Esse sinal aqui nas entradas, ele indica que essa entrada é do tipo normalmente fechada. Então percebam que ela já está sinalizada. Por quê? Porque a lógica dela está invertida das outras. Ela é uma entrada do tipo normalmente fechada. E aqui 3 entradas do tipo normalmente aberta. Nas saídas, esse sinal indica que essa saída é do tipo pulso. Então eu tenho aqui portão do tipo pulso e sirene do tipo pulso. Ok? Então esse símbolo nos indica que nós temos uma saída tipo pulso, uma saída com retenção e pulso, ok? Temos essa sinalização. Vou aqui executar alguns comandos, né, para demonstração. Então eu vou acender a iluminação da garagem, cliquei o meu relé, comutou, sinalizou para mim que está acionado. Lembrando que essa sinalização sempre acontece quando há um retorno de confirmação de que o produto recebeu o comando, ok? Então, se esse ícone mudou de cor, indica que o relé realmente acionou, o dispositivo atualizou o novo status e devolveu ao software a informação do relé. Então, essa é uma informação confiável de que o relé aceitou esse comando. Vou acender a iluminação dos fundos, vou comandar o meu portão, lembrando que portão é do tipo pulso. Portão aqui foi programado com 9.9 segundos. Ao final do tempo, ele desacionou. Sirene foi programado com 2 segundos. 1, 2. A sirene desacionou, ok? Posso desligar aqui iluminação da garagem, iluminação dos fundos, ok? E com isso eu tenho os comandos das minhas saídas. Vou agora fazer uma simulação de acionamento das entradas para que seja indicado aqui, tanto na sinalização quanto nos alarmes, uma demonstração de como as entradas funcionam. Vou acionar aqui então, na sequência, o sensor 1, fisicamente lá no dispositivo. Vou simular, né, que a entrada 1 foi acionada, depois vou simular a entrada 2 e a entrada 3. Então, primeiramente a entrada 1.
Percebam que o ícone voltou para a posição de apagado. Removi o acionamento, ele voltou a sinalizar. Vou acionar a entrada 2. A entrada 2 tem uma emissão de som, né? Foi programado o som para ela, ok? E vou acionar a entrada 3. A entrada 3 tem a opção do pop-up, né? Então foi indicado aqui, ó, que foi acionado o dispositivo Minha Casa de IP valor tal. Na entrada 3, que é o interruptor, a entrada foi ativada, ok? Posso aqui clicar em OK e remover essa mensagem, reconhecer essa mensagem. Caso eu tenha programado alguma entrada para disparar algum alarme, porém eu não queira que aquele alarme fique disparando o tempo todo, por exemplo, né? Eu tenho a opção de clicar sobre a entrada e percebam que o texto ficará na cor verde. Esse texto na cor verde indica que essa entrada foi silenciada, ok? Ela foi desabilitada enquanto esse ícone estiver, esse texto do ícone estiver na cor verde, ok? Isso porque às vezes uma entrada está distante, né? E ela foi acionada, está programada com som, por exemplo, e você não quer que aquele som fique o tempo todo apitando no computador. Você clica no texto e ele ficará da cor verde. Indica que aquela sinalização de entrada foi inibida tanto para som quanto para pop-up, ok? Posso fazer isso em mais de uma, enquanto eu quiser aí, inibir a sua ação, ok? Feito isso, eu tenho também a opção aqui de gerar um relatório de todos os eventos dessa entrada. Então eu posso clicar aqui em impressão. Percebam que eu tenho aqui um relatório de todos os eventos que aconteceram no meu dispositivo. Então aqui, por exemplo, um evento de entrada no dispositivo Minha Casa, na entrada 3. A entrada foi para on. Aqui a entrada foi para off. Aqui a data, a hora, o IP, a porta e o número ID daquele dispositivo. Então eu sei, por aqui eu sei qual foi o dispositivo, em que momento aquele evento ocorreu e em qual I/O daquele dispositivo aquele evento ocorreu, ok? Posso clicar para imprimir, gerar um relatório aqui e imprimir esses eventos, ok? Posso também limpar e também excluir esses eventos. Okay? A qualquer momento eu posso intervir nessa tela. Fechando aqui, volto para o meu dispositivo que está comunicando. Percebam pelas barras laterais aqui que estão piscando, ok? Vou comandar novamente, ok? Então, dessa forma você consegue comandar até 20 dispositivos IPNet simultaneamente, né, através desse software, ok? Além dessas instruções que foram passadas, existe aqui a opção de ajuda, e caso surja alguma dúvida durante o uso do software, basta acessar alguns desses canais, né? Nós temos e-mail, telefone, WhatsApp, basta acessar um desses canais e entrar em contato conosco para esclarecimento de qualquer dúvida aí que possa surgir durante o uso do software. Para desconectar do dispositivo, basta eu clicar aqui no nome do dispositivo, Minha Casa, e esse dispositivo foi desconectado. A partir desse momento, qualquer alteração que ocorra nas entradas do dispositivo não será mais enviada ao software, né? O software desconectou do dispositivo e, portanto, ele não vai receber mais informações. Ok? Estamos à disposição. Muito obrigado.